Olá pessoal, continuando nossa aula de qualificação obrigacional, eu falei quando terminei o outro vídeo sobre a questão do consumidor internacional, né? E a grande discussão que a gente tem hoje é a ausência de um sistema de proteção voltado a esse consumidor, no sentido que ele pode ser considerado um consumidor extremamente vulnerável, né? A princípio, a gente teve uma modificação interessante no CPC de 2015, quando ele admite a competência concorrente do Poder Judiciário brasileiro também para apreciar causas em que o consumidor, né, ele é domiciliado no Brasil. Mas isso daí não tem nenhuma implicação sobre a questão do direito que vai regular essas relações, sobre o direito material aplicável. E o direito material aplicável, nesse caso daí, continua sendo o direito material do lugar do proponente, ou seja, né, da lei do lugar em que a gente tem a oferta do serviço ou a disponibilidade do uso da venda do bem, certo? Né, se tratando de uma relação de consumo, uma aquisição voltada para o consumo. Então, o consumidor internacional, hoje a gente tem a questão da proteção, a possibilidade de proteção do Poder Judiciário brasileiro, né, da atuação do Poder Judiciário brasileiro, né, considerando que é uma causa de fixação de competência ser o consumidor domiciliado no Brasil, né, mas ainda é uma situação em que a gente não tem nenhum nível de proteção mais amplo em relação a esse consumidor no plano internacional. Tem umas coisas interessantes em relação à aviação civil, né, a gente tem mais ou menos uma convenção, de certa forma, internacional, que é uma convenção muito mais voltada para a proteção da empresa em relação ao risco da atividade de aviação do que efetivamente para a proteção desse consumidor, né, turista, né, que utiliza do serviço aéreo, né. É bem interessante, por exemplo, a gente tem uma cláusula que eu acho que é uma cláusula extremamente abusiva nos contratos de venda de passagem aérea, em relação à questão do extravio da bagagem. Quer dizer, se a gente tem uma bagagem extraviada, qualquer bagagem, independente do valor, além de ele só vai ser pago $500 referente àquela bagagem, né? Então, esse tipo de situação é uma situação complicada. As próprias empresas de aviação civil no mundo, eles queriam mais ou menos fazer uma estipulação do valor da indenização em caso de acidente aéreo, né? A ideia deles era que o acidente aéreo, o seguro fosse de $50 mil. Então, a ideia de que todas as vidas desse acidente aéreo não seriam mais calculadas conforme as regras comuns utilizadas até então, né? Capacidade produtiva, capacidade laboral, idade e o impacto da morte daquela pessoa na vida, né, de uma família. Então, a gente tem uma situação aí que é uma situação ainda de extrema insegurança jurídica, né? Então, assim, é meio complicado. Eu acredito que muita gente já deve ter comprado, adquirido algum produto em algum site internacional, e a gente não tem efetivamente a disponibilidade, né, de nenhum tipo de garantia em relação a que aquele bem ele vem em perfeito estado de conservação, ou que aquele bem ainda ele apresenta efetivamente as características do produto disponibilizado no site, certo? Mas o certo é que o consumidor vai ser regulado, regra geral, pela lei do domicílio do proponente, quer dizer, onde está o fornecedor, ou ainda, né, que é a concepção mais comum, onde está hospedado aquele site, né? No finzinho de todo site a gente tem .br, né, .fr, né? Então a gente sabe mais ou menos qual é o país referente àquele site, onde aquele site está instalado, certo? Então a situação do consumidor é uma situação bem interessante. Outra coisa muito interessante que a gente tem foi que a gente tem a Convenção Internacional de Viena sobre Contratos Mercantis. É uma convenção de 1980. Essa convenção de 1980 demorou 34 anos para entrar no ordenamento jurídico brasileiro. Entrou no final do governo Dilma, 36 anos, se eu não me engano, essa Convenção de Viena sobre Contratos Mercantis. Já havia alguns textos, né, dizendo que essa Convenção de Viena teria revogado o artigo 9º, todo o artigo 9º, né?
Eu particularmente considero um erro de interpretação e integração do ordenamento jurídico considerar que a Convenção de Viena revogou o artigo 9º, porque, a meu ver, a Convenção de Viena não revoga o artigo 9º. Por que ela não revoga o artigo 9º? Porque a Convenção de Viena, logo no início, quando ele vai discutir a Convenção, ele se refere a contratos mercantis. Ou significa o quê? A importação, a compra, a compra por atacado, né? Então, ele não se aplica aos contratos de natureza consumerista, ele não se aplica à questão dos serviços também, não se aplica as relações, aos contratos que envolvam parcela de prestação de serviço de natureza de trabalho, não se aplica às astas públicas, né, nem se aplica aos títulos mobiliários, quer dizer, é um contrato, a Convenção de Viena sobre contratos mercantis, ele é direcionado a uma relação, né, uma compra e venda de mercadorias no plano internacional. A Convenção de Viena sobre contratos mercantis, ele adota um sistema que é um sistema mais voltado, efetivamente, por exemplo, à questão da autonomia da vontade. Um dos princípios fundamentais da Convenção de Viena sobre contratos mercantis é o princípio da autonomia da vontade. Significa o quê? As cláusulas de eleição de fórum, as cláusulas de eleição do direito aplicável, né? A questão da boa-fé contratual, quer dizer, ele quer que aquele consumidor daquele serviço, esses adquirentes, eles atuem através de boa-fé. Então, a convenção é uma convenção muitíssimo interessante, acredito que é um assunto muito importante em relação a concursos públicos, em relação ao material, como também é um importante elemento, né, principalmente nas arbitragens internacionais, em que a gente tem uma prevalência efetiva da autonomia da vontade do consumidor, da autonomia da vontade dos contratantes. Então, se vocês puderem dar uma olhada, Convenção de Viena sobre contratos mercantis. Me desculpe, eu acho que ele entrou no ordenamento jurídico brasileiro em novembro de 2014. Agora, eu não me lembro agora o decreto, né, que disciplina essa convenção sobre contratos mercantis, tá certo? Mas qualquer coisa, se vocês precisarem desse decreto, me passa uma informação aí na sala do Google Classroom, que eu disponibilizo essa convenção na nossa página de atividades, na nossa página de material, tá certo, minha gente? Então, a gente tem esse caso. Outros casos interessantes em relação às obrigações é o caso efetivamente em relação aos contratos de direito do trabalho, né? Apesar de ser uma relação de natureza obrigacional, os contratos de trabalho não seguem a disciplina do caput do artigo 9º da LINDB. Ou seja, os contratos de trabalho, eles não se aplicam à lei efetivamente onde foi feito a convenção, né? Onde se assumiu a obrigação, onde se constituiu a obrigação. Com base no princípio da realidade, né, a concepção tradicional é que o direito do trabalho vai se aplicar o direito do lugar da prestação do serviço. Essa é a interpretação que a gente tem, por exemplo, no âmbito da Comunidade Europeia, em relação ao UNIDROIT, né? Então, o que é o sistema da Comunidade Europeia, que uniformiza o direito internacional privado na Comunidade Europeia. Então, o UNIDROIT, ele apregou aqui, nos contratos de trabalho, será aplicado a lei do lugar da prestação do serviço, mesmo que tenha sido diverso o lugar da relação, constituição da relação obrigacional, quer dizer, mesmo que tenha sido diferente o lugar em que houve o contrato, certo? Essa posição do UNIDROIT foi uma posição que também estava presente no ordenamento jurídico brasileiro, apesar da gente não ser absolutamente silente sobre o tema, até recentemente, né? Então, até recentemente, a gente aplicava a lei do lugar da prestação do contrato de trabalho, né? Quer dizer, efetivamente coroando o princípio da primazia da realidade. Mas, considerando que muitos trabalhadores brasileiros, durante aquele período em que o Brasil, Queiroz Galvão, Odebrecht, essas empresas trabalharam na África, começou-se a discutir qual seria o melhor direito, né? Geralmente o sistema africano ele tem um nível de proteção social ao trabalhador migrante, ao trabalhador
externo muito até mesmo inferior ao sistema de proteção do trabalhador brasileiro, que já não é essas coisas todas como a gente sabe muito bem, né? Então começou a se firmar uma jurisprudência, inclusive revogando-se, né, a súmula e o entendimento que o TST tinha até então. E hoje a gente não tem absolutamente nada regulando a situação, a gente não tem uma jurisprudência consolidada, a gente não tem nenhum tipo de súmula, a gente não é signatário de nenhum tratado internacional sobre a matéria, mas qual é o entendimento que hoje parece se firmar, a orientação que parece se firmar, a orientação em que seria o sistema mais favorável ao trabalhador. Nesse caso daí, a gente não vai pegar uma norma ou outra de forma esparsa, mas a gente vai pegar o sistema normativo mais favorável em sua totalidade, certo? Seria um tipo daquela teoria do conglobamento que o pessoal do direito do trabalho gosta muito de discutir aí, que minha amiga Rogéria Gladys com certeza passa em sala de aula para vocês, que meu amigo Marcílio Mota também discute, certo? Nesse caso daí, a gente teria o quê? O conjunto normativo mais favorável ao trabalhador. Então, em vez de a gente aplicar especificamente um único normas esparsas, a gente vai analisar qual o sistema de proteção mais viável ao trabalhador. Então, nesse caso daí, existe uma tendência a ser firmado uma jurisprudência que, mesmo sendo um trabalhador contratado em um determinado país, mas prestando efetivamente o serviço em outro país, a gente vai adotar o sistema mais favorável a esse trabalhador. Porém, ainda a gente continua, né, com a ideia de que esses casos concretos devem ser analisados. Mas o que a gente já tem no TRT em relação àqueles nossos trabalhadores da Queiroz Galvão que foram para a África, a tendência é que as decisões eles sejam mais nesse sentido, né, no TRT 6. Tá certo, minha gente? Então, se vocês quiserem dar mais uma aprofundada em relação a isso, a gente também tem um trabalho que inclusive foi de uma aluna muito boa, uma monografia feita há algum tempo, que discutia efetivamente a necessidade da gente adotar um sistema mais favorável ao trabalhador quando a gente tiver uma relação de conflito de leis no espaço. Outro caso muitíssimo interessante que afeta a nossa realidade mais próxima é o caso do sistema internacional, quando uma empresa ela explora a partir de uma base comercial outros países do mundo. Exemplo, né? Um serviço prestado por uma empresa, por exemplo, como a Netflix. Até bem pouco tempo a Netflix não tinha escritório no Brasil. O que significava isso? Que a Netflix ela não recolhia imposto de renda pessoa jurídica no território brasileiro. É o caso, por exemplo, também de uma empresa como a Uber. O que acontece nas relações de direito tributário, né? Na questão da tributação das empresas, tributação da renda das empresas internacionais? A gente tem dois trabalhos muito interessantes sobre o tema, que é dois livros, inclusive um pernambucano, que é Helene Taveira Torres, falando sobre o sistema de bitributação internacional, e a gente tem também outro livro que é de Paulo Caliendo, né, que fala sobre estabelecimentos permanentes em direito internacional tributário. O que a gente tem disso daí? O que é interessante? É que nós temos aí dois acordos internacionais, que é o GATS, Acordo Internacional de Tarifas e Serviços, e a gente também tem o GATT, Acordo Internacional de Tarifas e Comércio. São acordos que são voltados para a uniformização, teoricamente, para evitar as discrepâncias no sistema tributário internacional. Ou seja, por exemplo, quando o Brasil tributa a importação de automóvel, ele não fala assim, seria, né, incorreto dizer, eu vou tributar os automóveis que vêm da França por um preço superior do que os automóveis que são fabricados no México, né? O que acontece? Ele tem que ter um sistema tributário de importação uniforme para todos os países, né? Todos os países que vendam aquele produto, a não ser que ele receba uma autorização específica da Organização Mundial do Comércio para ter uma tributação diferenciada no caso. Exemplo que a gente teve foi em relação aos sapatos, né, chineses. Quer dizer, a China ele é um país que pratica um dumping, que é o dumping social. O nível de proteção ao trabalhador chinês é um nível de proteção extremamente baixo, o que faz com que ele promova uma competição internacional
desigual. Então, o Brasil ganhou na OMC o direito de supertributar, por exemplo, os sapatos vindos da China, né, com um valor que eu acredito que era quase R$14 por par de sapato. Mesmo assim, o sapato chinês chegava no Brasil com um preço inferior ao sapato fabricado aqui, certo? Outra coisa interessante que a gente tem nesse sistema que evita a bitributação internacional, o país, as obrigações de recolhimento tributário em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica, ele vai ocorrer no lugar em que a empresa tenha agência, filial ou sucursal. Quer dizer, uma empresa estrangeira, ela só vai recolher tributo para o Brasil se no Brasil ele tiver uma modalidade de estabelecimento permanente. Quer dizer, se no Brasil ele tiver uma sede fixa, no sentido de uma sede efetivamente material. Quer dizer, ele precisa ter no Brasil uma filial, uma agência, uma sucursal, né, um escritório, para dizer que ele está prestando efetivamente serviço a partir do território brasileiro. Então, no sistema atual em que a gente discute de forma muito intensa o processo de mundialização do capital, então qual seria o sistema ideal? Seja um sistema em que a gente tivesse uma tributação mais efetiva em relação a essas empresas, já que ela gera uma riqueza no lugar, né? Por exemplo, ela presta um serviço no Brasil, muitas vezes via internet, via streaming, mas ela não faz o recolhimento desse tributo voltado para o território brasileiro. Quer dizer, existe uma modalidade aí em que a gente tem uma perda de receita. O Brasil, assim, no caso do Netflix específico, ele ainda chama muito mais atenção. Por quê? Pelo nosso Código Tributário Nacional, nós não podemos modificar, né, o conceito relativo a um tributo, a um instituto jurídico. A Netflix, ela se autoclassifica com um sistema de locação via internet. Então, ele não seria um sistema de streaming, quer dizer, um sistema em que você adquire o produto para a sua base, mas você entra no sistema, loca aquele produto e depois aquele produto ele fica disponível para o seu uso. Por isso que temporariamente alguns filmes saem em cartaz no Netflix e a gente não tem como, por exemplo, ter baixado aquele filme no aplicativo para a gente, né? Então, quando a Netflix instalou a sua sede em São Paulo, o escritório em São Paulo, e considerou São Paulo o lugar de prestação de serviço para o resto do Brasil, ainda no governo João Dória foi feita uma lei, que é o ISS, em que tributava o serviço prestado pela Netflix como um serviço da natureza de streaming, mais ou menos, né, como prestação de serviço. E o que foi que aconteceu, né, apesar de que alguns serviços de streaming entram pelo ICMS e outros seriam por o ISS. Então, essa discussão terminou, né, parando na justiça. E a gente ainda não sabe qual vai ser o entendimento dado pelos tribunais, porque essa decisão ainda não saiu. Então, se a Netflix é uma locação, se a Netflix é um streaming, né, no que a gente tem aquisição de um produto, efetivamente, que seria ICMS, ou se é somente um serviço, que seria ISS, é uma situação em que a gente ainda não tem uma resposta, um entendimento, tá certo? Então, a gente tem aí algumas situações específicas sobre esse caso. Lembrando, direito do consumidor, a gente tem a questão especificamente da Convenção de Viena sobre contratos mercantis, as questões de direito do trabalho, né, quando considerando que o lugar da contratação seja diferente do lugar efetivamente da prestação do serviço, né, da execução do contrato de trabalho, ou ainda no caso especificamente da tributação internacional, a incidência do sistema tributário internacional sobre a renda. Então, são casos em que a jurisprudência e os entendimentos eles ainda estão abertos. São casos em que a gente vai precisar de um processo de aprendizagem jurídica, né, de construção de conceitos, para que a gente possa dar conta dessa nova realidade no sistema de circulação de pessoas, no sistema de circulação de bens e ainda dentro de um ambiente virtual que transcende efetivamente os nossos espaços físicos. Outro dia a gente orientou uma monografia extremamente interessante de uma aluna que falava sobre jogos digitais.
Assim, muita coisa poderia ser falada sobre jogos digitais, e a gente deu várias opções para a aluna, dei várias opções para ela trabalhar, né? E uma das coisas que ela trabalhou sobre jogos digitais foi sobre a questão efetivamente da proteção da criança dos jogos digitais. Quer dizer, quando ingressa no sistema de jogo digital, aquele jogo é baixado e aquele jogo é jogado em rede, né? A gente ainda, em relação a esse sistema de proteção, esse sistema de obrigação, a gente ainda é muito precário. Mas assim, pensando, voltando mais para a nossa matéria de direito internacional privado, quando a gente está naquele ambiente virtual, que a gente compra um perfil, que investe, ali também se tem um conjunto de obrigações, vínculos obrigacionais, mas o sistema ele é extremamente precário, porque uma das coisas que coloca nos jogos digitais é que aquele jogo digital ele pode ser excluído a qualquer momento, sem que exista nenhum direito do jogador que adquiriu aquele jogo, que baixou aquele jogo, que pagou por aquele avatar, que pagou por aquele perfil, de ser ressarcido, né? Então é outra coisa muito interessante que a gente vai ter aí, que vai precisar regular ao longo do tempo, para a proteção da criança, para a proteção do consumidor, né? Como também a proteção em si do adquirente daquele serviço, considerando que a realidade virtual ela é uma realidade apartada da nossa realidade física e que nosso sistema de legislação ele é um sistema ainda muito aquém das necessidades do século XXI. Certo? Outras discussões também podem ser travadas em relação a esse tema, em relação aos incoterms, que já disse que a gente vai falar depois do primeiro IGQ, né? E atualmente também sobre a questão especificamente, né? Que eu acho que o coronavírus também trouxe isso para a gente de forma muito urgente, as quebras de patentes internacionais, as patentes de medicamento e as patentes de produto. As patentes internacionais também não são reguladas pela lei geral. As patentes internacionais elas são reguladas por uma legislação internacional e, dependendo da situação, a gente ainda tem especificamente a necessidade de adentrar. Por exemplo, patente de medicamento, ele é um mundo à parte. Patente de medicamento, vamos dizer, patentes especificamente de música, né? São situações novas que o direito ainda não está dando muito conta de como a gente vai regular a contento, né, de forma eficiente, tá certo? A gente já está completando aqui 23 minutos de gravação. Acredito que o assunto passado para vocês é um assunto bem longo. Vou deixar mais alguns materiais aí no perfil e estou disponível para vocês tirarem dúvidas e mandarem aí por e-mail, né? Qualquer tipo de discussão. E queria ver se seria possível a gente também marcar uma aula ao vivo pelo YouTube, disponibilizando posteriormente essa aula na página da gente do Google Classroom. Então avisem o pessoal da sala e compartilhem também esse link do YouTube nos grupos das salas de vocês, tá certo? Agradeço imensamente e na próxima aula eu vou discutir a questão da sucessão. Acho que a gente vai discutir o caso de Gugu, tá bom? Grande abraço a todos e um beijo enorme.